Vivemos em um período sem precedentes. De repente, o mundo parou. Tudo mudou. A prioridade passou a ser a saúde, o combate ao Covid-19 e um único olhar para o coletivo. Empatia, solidariedade, cidadania, cooperação serão valores essenciais para a retomada econômica do Brasil. E a união será a chave do sucesso para um novo recomeço. Agora é a hora de movimentar o comércio e a prestação de serviços. Para com isso, também aquecer a indústria. Vamos valorizar os produtos fabricados no Brasil para a geração de empregos. Você, cidadão brasileiro, tem um importante papel na recuperação da economia. O apoio aos pequenos negócios, ao empreendedor, ao empresário local, será fundamental para o momento da retomada. Ajude o comércio de Piracicaba. Prestigie o comércio do seu bairro. Compre de quem sempre esteve com você durante tantos anos. O momento é agora. O comércio, o serviço e a indústria são grandes geradores de empregos e renda. Com a valorização da nossa economia, escreveremos um novo capítulo na história. Juntos superaremos tudo isso. A CIP, Força do Empreendedorismo. Bom dia a todas, sejam bem-vindas a mais uma live do CME. As lives foi uma forma que encontramos de continuar conectadas com todas as mulheres empreendedoras. Quero agradecer a toda a equipe ACIP pelo apoio que tem realizado nas nossas atividades, agradecer a todas as conselheiras pelo trabalho voluntário realizado aqui dentro do Conselho, trabalho qual que engrandece e enriquece a nossa sociedade. Quero agradecer a Vanessa Stefanucci por de bate-pronto ter aceito o convite e estar contribuindo com todo o conhecimento que ela tem, e tenho certeza que será uma manhã muito enriquecedora. Agradeço a todas vocês mais uma vez que nos assistem e que prestigiam todas as atividades do CME. A todas um bom dia e um bom evento. Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso 8º encontro online do CME, Conselho da Mulher Empresária da ACIP. Com o tema hoje, o poder da presença, uma habilidade que te levará a um nível mais profundo da liderança feminina. A nossa convidada de hoje é a Vanessa Stefanucci, que é mestre em administração de empresas, certificada pelo time internacional de John Maxwell, Master Coach, palestrante, mentora de mulheres, filha, esposa, mãe, profissional. Nos diversos papéis femininos que ela coleciona, uma jornada repleta de histórias, aprendizados e realizações. Uma mulher sonhadora que decidiu viver os planos de Deus em sua missão pessoal. Em seus cursos, ensina muito mais do que conceitos e ferramentas, compartilhando também sua experiência real de vida. Onde estará falando hoje um pouco da técnica que te ajudará a se conectar com as pessoas e com sua equipe. Agradecemos a você que nos acompanha, a todas as conselheiras do CME e equipe interna da ACIP, e aos nossos patrocinadores, Cicobi Cocre e a Unimed. A você que nos acompanha, eu tenho 2 recadinhos. Durante o nosso bate-papo, durante a live, vocês podem colocar nos comentários perguntas que transmitiremos isso para a Vanessa e ela responderá com todo carinho para vocês. O segundo recado é que nos comentários mesmo, a ACIP vai liberar um link com um formulário de avaliação para que vocês possam responder como está as nossas lives, os nossos encontros. Essa é uma forma da gente avaliar e melhorar os próximos encontros. Contamos com a participação de vocês, ok? Vanessa, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Sil. Primeiramente, é um grande prazer, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu tenho um carinho muito especial pela CIP, essa liderança linda do CME e todo o trabalho que vocês fazem para ajudar tantas mulheres da nossa cidade, da região, a conseguirem realmente empreenderem de uma melhor forma, estarem com a vida mais equilibrada, terem mais sucesso profissional e pessoal. Então, admiro demais o trabalho de vocês e agradeço esse convite tão especial. Legal, Vanessa, seja muito bem-vinda, viu?
Vamos lá, pode começar, a palavra é toda sua. Ah, obrigada. Mulheres queridas, então é uma alegria estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho de tudo que eu tenho aprendido nos últimos anos da minha vida, que tem sido uma jornada muito linda de resgate à nossa essência feminina. E hoje o que eu quero trazer para vocês é um pouco do poder da presença. Isso fez muita diferença na minha vida, eu tenho certeza que pode te ajudar hoje. E se você tiver um papel, uma caneta na mão, já separa que eu quero te dar no final 4 passos para que você consiga se conectar melhor com a sua equipe, com seus filhos, com qualquer pessoa, com seu esposo, em qualquer lugar. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença para você. E para que você possa entender um pouquinho daquilo que a gente vai falar hoje, talvez fica muito na área o poder da presença, o que é isso, como que eu vou me conectar, eu já me conecto. Eu quero te contar uma história que mexeu muito comigo. É uma história de uma judia chamada Heidi Schleifer. Há muitos anos, nos anos 40, por volta de 1940, os pais da Heidi, eles eram refugiados. E eles fugiram e tentaram entrar na Suíça. Então, eles foram para a Suíça. Chegando lá, as barreiras estavam fechadas, mas a mãe da Heidi, ela se jogou literalmente para dentro da Suíça, porque qualquer coisa era melhor do que voltar para aquele inferno dos campos de refugiados. Se você já assistiu filmes como A Lista de Schindler e outros, você deve saber o que é isso. E alguns dias depois, o pai dela também conseguiu. Naquele mesmo ano, a Heidi nasceu. E durante a vida toda dela, ela conta que a mãe foi uma grande heroína. Mas décadas depois, ela se vê sentada numa cadeira, em um asilo de idosos, e vê a mãe dela numa cadeira de rodas, sem se lembrar quem ela era, ou tudo o que aconteceu. E ela se pega pensando com ela mesma, inconformada, que aquilo não era justo. Como assim a mãe dela não a reconhecia? Ela se pega sentindo raiva, tristeza, ódio. E naquele mix de emoção, ela se percebe com todos esses sentimentos. Então ela toma uma decisão naquele momento. A decisão de soltar todos esses sentimentos. Olhar nos olhos da mãe e atravessar uma ponte que existe dentro do relacionamento das pessoas e ir de encontro à sua mãe. E quando ela olha nos olhos, ela deixa de lado todos esses sentimentos que tinham a ver com ela, não tinha nada a ver com a mãe, mas tinha a ver com as questões dela. A mãe dela olha e a reconhece. E na língua nativa, ela diz: você é minha filha. Sabe, a Heidi diz que durante meses e meses ela ia lá visitar a mãe dela e a mãe não a reconhecia. Mas é claro que a mãe não reconhecia, ela não estava lá. Ela estava lá de corpo presente, mas ela não estava lá de alma. Sabe, não estava lá de coração. E quando então ela se despe de todos esses sentimentos que tinham a ver com ela e não com a mãe a reconhece. Sabe, minhas queridas, o que eu quero dizer para vocês é que nós mulheres, durante as últimas décadas, a gente tem se enchido de tantas coisas, principalmente pós-revolução feminista, evolução da comunicação com a internet. E nós temos nos tornado mulheres muito mais racionais, intelectuais, do que mulheres movidas pela nossa intuição, pelo nosso coração. E eu falo isso porque isso aconteceu comigo com tantos anos de mundo corporativo. Eu aprendi desde cedo que para ter sucesso eu precisava ser uma excelente profissional, estudar muito, tem mestrado, tem pós-graduação, tem um monte de coisa. Nós nos tornamos intelectuais demais. Só que daí a nossa mente é como se a gente fosse uma mulher assim, com uma cabeça. Imagine uma mulher com uma cabeça muito grande, cabeção, e um corpinho pequeno. É como se a gente se desconectasse do nosso corpo. E aí na nossa cabeça fica um monte de tem que. Eu não sei se alguém
vai se identificar com isso, a gente fica com um monte de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Então nós temos a síndrome da Mulher Maravilha, não é, Sil? Que é a mulher que dá conta de tudo, é perfeita em tudo, e a nossa cabeça sempre fica assim, a milhão por hora, nós viramos mulheres tarefeiras, fazedoras de tarefas, a gente completa o nosso checklist, a gente aprendeu bem na administração fazer isso, faz o nosso checklist, corre com tudo, tem que dar conta de tudo. É que a gente falou, tem que ser a Mulher Maravilha, né? Tem que ser a Mulher Maravilha. Vanessa, deixa eu te perguntar, como conseguir estar presente realmente, né? No meio desse turbilhão que você está comentando aí, como estar presente, como realmente se conectar, como a Rede fez ali com a mãe, né? Quais seriam os passos para isso, né? Pra gente ter essa conexão verdadeira aí. Exatamente, essa pergunta ela é chave, porque é exatamente isso que eu quero trazer para vocês hoje, né? Porque primeiro a gente precisa entender e se identificar o porquê que nós estamos, o porquê que eu trago essa questão do poder da presença, porque realmente eu queria que você que está acompanhando a gente refletisse como tem estado a sua mente, como tem estado o turbilhão de coisas aí dentro daquilo que você tem para fazer. Você já acorda pensando em tudo que você tem para fazer, ou você se conecta com você mesmo? E a verdade, Sil, é que se a gente não está conectada com a gente mesmo, eu não consigo me conectar com ninguém. Então essa é a primeira verdade que eu preciso saber. Aí se eu consigo me conectar comigo mesmo, aí eu vou começar a mostrar para vocês os passos para que a gente se consiga se conectar com o outro. E por que você, mulher empresária, é bacana isso? Porque dentro da sua empresa, todos os dias você está com pessoas, você está com funcionários, e muitas vezes eu acredito que você fala, nossa, não consigo, ninguém me escuta direito, ninguém presta atenção no que eu digo, parece que eu falo com as paredes. Provavelmente em algum momento você já disse isso. Estou falando sozinha, né? Estou falando sozinha, estou falando grego. Então, muitas vezes, não é que você está falando com as paredes, você está falando grego, ninguém te escuta. É que você não está nem conectada com você está tão minerada com seus pensamentos que você não consegue nem se conectar com você, muito menos com o outro. E eu sei que o que acontece, muitas vezes a pessoa fala assim, eu preciso trocar minha equipe, preciso trocar tudo, ninguém presta. Na verdade, você precisa aprender a se conectar da forma correta com a sua equipe. Né? Então, isso é algo muito bacana. Então, presta atenção, você que está aí com a gente na live, eu vou mostrar os passos para vocês. E baseado nessa história que a gente contou, eu tenho certeza que você vai conseguir se identificar. Então, número 1, espero que vocês todas estejam vendo, eu vou tirar aqui para vocês. A primeira coisa que a gente precisa fazer para se conectar com qualquer outra pessoa é aprender a dominar os nossos pensamentos e emoções. Sabe? Tudo aquilo que eu olho no outro diz mais respeito a mim mesma do que ao outro. Vamos supor, e eu trabalho muito com mulheres, então isso vem muito à tona. Se chega uma mulher na sua frente, no seu ambiente de trabalho, sem você conhecer nada dela, de repente ela já te irrita. Já aconteceu isso? Ela já te incomoda. Geralmente, quando isso acontece, ela tem alguma coisa que desperta algo em você, alguma questão que você ainda não trabalhou. Então, tudo aquilo que eu vejo, que me chama atenção no outro, diz respeito às minhas experiências. Sabe, deixa eu colocar uma mulherzinha aqui para vocês, espero que vocês enxerguem, eu decidi trazer a figurinha, porque meu desenho, vocês não entendem muito. Mas imagina que nós mulheres, né? Nós mulheres, nós temos uma série de pensamentos. Todos esses pensamentos aqui que a gente tem no dia a dia, eles geram emoções aqui dentro de nós. Então, é comum, nós temos um ciclo, quanto mais eu penso, eu não posso, eu não sou capaz, todo mundo está contra mim, todo mundo compete comigo, todo mundo quer fazer o meu mal, mas as emoções, elas invadem o meu coração. E eu fico cheia disso. Então, todos esses pensamentos e essas emoções, eles acabam se tornando como uma lente pela qual eu enxergo o mundo.
Se eu tenho muitos pensamentos negativos sobre as pessoas, se eu fui muito traída, se eu me decepcionei com as pessoas, principalmente na nossa infância, a minha tendência é olhar para as pessoas hoje com esse olhar de todos os sentimentos que eu trago no meu coração. Então, quando alguém carrega tudo isso, né, Vanessa? Carrega tudo isso, e isso vai formando a nossa percepção do mundo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, Sil, é limpar os meus pensamentos e minhas emoções. Porque quanto mais eu tiver com os meus sentimentos onerados, eu tiver com toda essa carga de coisas, de experiências do passado que não foram tão boas, mais dificilmente eu vou conseguir enxergar o outro da forma que o outro verdadeiramente é. Então, eu falo assim, pode dizer. Pode falar. Eu costumo dizer que as emoções, elas precisam estar curadas. E os pensamentos, para que a gente consiga, porque existe esse ciclo, os pensamentos, eles precisam todos os dias passar por um filtro, o filtro dos nossos valores. Eu, por exemplo, sou uma mulher cristã, os meus valores estão baseados lá em Filipenses, que diz que tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável. Então, a gente traz, você vai ter os seus valores, você vai ter os seus filtros, mas todas as vezes que tem aquele pensamento que não está de acordo com esse filtro, você já tem que excluir ele da sua mente, porque você consegue dominar os seus pensamentos, tá? Se você acha que não, você consegue, para que ele não vire um sentimento e essa lente não vá sendo cada vez mais contaminada. A gente recebeu um recadinho aqui, ó, de uma pessoa que está participando com a gente, a Elaine, se conectar com você antes que o dia comece, né? Então, assim, a gente pode avaliar também, Vanessa, que o autoconhecimento é fundamental nessa etapa aí, né? Acho que a gente tem que ter esse controle, né? Esse conhecimento interno, né? O autoconhecimento é precioso. Eu sei que se fala muito sobre isso hoje. E, assim, é algo incansável. É algo que você não faz no final de semana. Mas é um processo contínuo. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece as nossas fraquezas, mais a gente conhece as nossas limitações e a gente consegue vencer isso. Eu só consigo trabalhar e vencer algo que eu conheço. Se eu desconheço, se está escondido, eu não consigo trabalhar com isso. Então, realmente, o autoconhecimento, ele nos dá... nos abre os olhos para aquilo que nós precisamos enxergar, porque é normal na nossa correria das mulheres de hoje que correm para lá e para cá, nós não paramos para pensar naquilo que a gente está pensando. Então agora, você que está ouvindo a live, né? Elaine também comentou isso, o que você está pensando sobre isso que nós estamos falando? Todo tempo a gente está pensando em alguma coisa, só que a gente não para pensar naquilo que a gente está pensando. E esses pensamentos cada vez mais vão criando aquilo que a gente chama de crenças, né? Vem para o nosso sentimento e aí a gente reage ao mundo de acordo com esse sentimento que a gente tem e as nossas reações repetitivas, elas vão se tornando hábitos e crenças que podem ser propulsoras de sucesso ou limitantes dentro da nossa vida. Então, primeira coisa, eu preciso observar como eu estou, já acordar realmente olhando para os meus pensamentos, olhando para as minhas emoções e decidindo como eu quero enxergar o mundo aquele dia. Aí depois que eu olhei, como eu contei o caso da Heidi, né, quando ela encontrou a mãe dela, ela se pegou o quê? Pensando nela mesma, né? A gente olha para o nosso umbigo, ai, eu estou sofrendo, coitadinha de mim, aquela autocomiseração, eu olho só para mim, ai, sou eu, e eu não consigo enxergar para frente. Então, eu quero mostrar para vocês o segundo passo aqui, tá bom? Vamos lá. Assuma a responsabilidade pelo espaço relacional. Vanessa, o que é isso? Eu vou mostrar para vocês colocando uma outra menininha aqui. Espero que vocês estejam enxergando bem. Entre eu que estou falando aqui, você, a Silvanete, ou qualquer outra pessoa que você encontrar, isso é algo figurativo, tá, gente? Deixa eu virar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. É como se existisse um espaço. E aí, imagina que todos esses sentimentos que a gente está falando aqui, eu tenho um sentimento de inferioridade,
Eu penso que toda mulher quer competir comigo, quer me passar a perna, quer me trair, vai me roubar. Então, às vezes eu tenho essas experiências do passado e eu trago isso para os novos relacionamentos que eu estou tendo na minha vida. Eu jogo esses sentimentos, eu jogo essas reações, palavras, para esse campo aqui, que existe entre nós. Então, quanto mais questões eu tenho, mais eu poluo esse campo. E aí chega ao ponto disso aqui tá tão poluído, se eu não trabalhar com as minhas questões, que eu não consigo enxergar outra pessoa. Imagina uma nuvem de fumaça, uma nuvem de questões aqui. E aí, olha só que interessante. Eu não reajo mais às ações e decisões dessa pessoa aqui. Eu começo a reagir contra o campo que está bloqueando o meu acesso a qualquer tipo de pessoa. Isso aqui começa a ficar algo perigoso. Eu enxergo quando aquela pessoa já entra na sua sala, por exemplo, você já está com o campo tão contaminado que antes dela falar qualquer coisa, aquilo que ela quer, você já dá uma patada, você já reage. Por quê? Porque esse campo aqui, ele está contaminado. Então, quando eu... Meu fone caiu aqui. Quando eu tenho consciência que existe isso, existe algo entre nós, e eu assumo responsabilidade por aquilo que eu estou jogando nesse campo aqui, é um segundo passo para que eu consiga me conectar. Tá claro isso, Sil? Tá claro, tá claro. Uhum. Ah. Se você que Se pensar que a outra pessoa também tem esse campo, isso, né? a outra pessoa também. Imagine num relacionamento de casal. Sei que a gente está falando de empresária, mas a maioria são casados, têm filhos. Né? Uhum. E imagina isso. Você já ouviu falar de casamentos que terminaram porque a esposa fala assim, não aguentava nem mais olhar para a cara dele? Por quê? Porque existe algo, contaminou tanto esse campo aqui que a pessoa não consegue mais olhar, sabe, para o outro de frente, não consegue olhar nos olhos. E isso acontece também com filhos. E esse exercício que eu vou ensinar para vocês hoje aqui, você pode aplicar com os filhos também. Eu faço isso aqui em casa quando eu percebo que a gente está perdendo a desconexão. Gente, é poderoso, muda, ajuda vocês a se reconectarem, tá? Então, primeira coisa... Presta atenção nos seus pensamentos e nos seus sentimentos que você está tendo naquele momento, porque eu trago à tona aquilo que eu sofri ou trouxe do passado. Assuma responsabilidade por esse campo, porque às vezes eu não falo com palavras, mas eu jogo reações, eu jogo palavras, eu jogo um monte de coisa com base naquilo que eu penso e o que eu sinto. A terceira coisa que eu preciso fazer dentro desse processo de conexão, é decidir atravessar a ponte. É como se entre essas duas pessoas aqui, existisse uma ponte, tá? Essa ponte eu posso não atravessar, ficar no meu mundo com as minhas questões, e aí eu nunca, não adianta falar que tem empatia, porque você nunca vai conseguir ter empatia nenhuma, você fica aqui no seu mundo. Aqui está o seu mundo e aqui está o mundo da outra pessoa. Aqui está esse monte de questões que os dois lados têm. Uhum. Muitas questões viram um tornado, um furacão aqui. Mas eu preciso atravessar a ponte. Eu preciso decidir atravessar a ponte. Só que para atravessar a ponte, eu preciso deixar desse lado tudo aquilo que diz respeito a mim mesma. É como se eu me despisse dos meus sentimentos e das minhas emoções. E decidisse pisar no terreno do outro. Então, essa decisão de atravessar a ponte, de atravessar esse redemoinho, de atravessar esse furacão, ela tem que ser nossa. Porque não é simples, é trabalho, eu tenho que me esvaziar, eu tenho que deixar meu orgulho de lado, sabe? Eu tenho que deixar o eu de lado. Eu tenho que olhar para o outro. Muitas vezes eu tenho que me humilhar. Eu tenho que, no bom sentido, eu quero dizer isso para vocês, meninas, eu preciso descer do salto para fazer isso, né? Com carinho, com respeito, com amor, com humildade. Ô, Vanessa,
Pensando agora nesse cenário que a gente está, Covid, fica em casa, família, marido, todo mundo reunido, criançada, tá mais fácil atravessar essa ponte? Como que você percebe isso hoje? É uma ótima pergunta essa, Sil. Porque não necessariamente você estar em casa, sabe? Significa que você está presente de corpo e alma. E eu tenho ouvido muitas mulheres desesperadas, porque exatamente antes elas não enfrentavam isso aqui, elas estavam fora o dia inteiro Exato. do trabalho, então elas não tinham que enfrentar. Agora elas estão o dia inteiro tendo que enfrentar isso e estão desesperadas, porque elas não conseguem atravessar essa E aí eu ponte. tenho a empresa, tenho a equipe, tenho o marido, tenho os filhos, tem, né, todo um hall de pessoas aí. Esses são todos relacionamentos, a gente pode dizer, né? Tá. Então, na verdade, o ponto positivo que eu vejo do Covid, ele te deu uma oportunidade de perceber o quão desconectado às vezes a gente está das pessoas que a gente ama, das pessoas ao nosso redor, de todo mundo. Né? Porque se você percebe que existem muitos conflitos, existem muitas questões a serem resolvidas e, sabe, aquele turbilhão de coisas, você pode ter certeza que isso aqui está muito contaminado. Tá gigante. E onde você tem a comunicação fluida, a conexão fluida, existem questões resolvidas, existe paz, sabe? Quando existe muita confusão, com certeza isso aqui não... Volta para o primeiro passo, né, Vanessa? Volta para o primeiro passo. Você trabalha, olha para você, resolve. Eu costumo muito dizer nos meus cursos que a mudança que a gente precisa no mundo, ela começa aqui dentro de nós. Quando a gente muda o nosso olhar para o mundo e tudo começa a mudar, né? A gente muda as nossas ações, as nossas decisões, tudo começa quando nós mudamos. E uma coisa interessante, você fala assim, Antônia, eu não sei nem por onde começar a atravessar essa ponte. Eu não sei. Então, eu quero te dar uma dica. Fala assim, ó, se eu não comecei o processo de autoconhecimento ainda, se você não começou, começa. Tem tanta gente fazendo isso, tem tanto curso que você pode escolher qual se você se identifica mais. Mas se não começou ainda, porque eu quero que você já faça esse teste hoje com quem tiver, a primeira pessoa que tiver aí mais perto de você, tá? Então, o que você vai fazer para atravessar a ponte? Antes você vai fechar os olhos um pouquinho, fazer, sabe, respirar fundo. Inspira, expira umas 10 vezes, se conecta com você, sabe? Tira todo o pensamento, toda a emoção. Pisa os seus pés no chão, sabe? Para de pensar em todos os tem que fazer. Tenho que fazer, mandar e-mail, fazer um almoço. Nesse momento, para você se conectar, respira fundo, sabe? Porque a gente está muito no ar, a gente está muito desesperada, querendo resolver tudo, aquele malabarismo com as mãos. Mas coloca os seus pés no chão, sabe? Firma os seus pés no chão. Esteja inteira, corpo, alma, sabe? E aí sim, você está pronta para atravessar essa ponte. É o primeiro exercício, tá? Quanto mais eu me conheço, porque quanto mais vulnerável eu estou, mais difícil vai ser fazer essa travessia. Uhum. E aí tem o último passo para passar para vocês, e aí vocês vão entender tudo que eu estou falando. Quando você decidiu deixar para trás tudo aquilo que é seu, tirei o meu eu, vou atravessar a ponte, respiro fundo, coloco os meus pés no chão e vou de encontro ao olhar da outra pessoa. E eu gosto muito de pessoas que olham nos olhos, tá? Eu estou olhando nos olhos de você. A gente está se olhando por aqui, às vezes eu olho para baixo que tem a nossa conexão aqui, no reflexo. Mas o que eu quero dizer, olhe nos olhos dessa pessoa, seja seu funcionário, seja seu esposo, seja seus filhos, seus irmãos, seus pais, seja quem for. E permita conhecer aquele outro campo. Imagina que você está num campo aqui e a pessoa está num outro campo. A vida dela é outra vida. As experiências dela são outras experiências, totalmente diferentes das suas. Então, você tem que deixar suas experiências para trás e entrar nas experiências da outra pessoa. E quando eu me esvazio de mim, eu abro espaço no meu coração, no meu olhar, para conhecer aquilo que a outra pessoa tem.
sabe? Muitas vezes na nossa vida é uma questão da gente mudar o nosso olhar, sabe? Eu e minha esposa, a gente faz um trabalho voluntário com casais. Depois do Covid, a gente não teve mais encontros, né? Mas que coisa linda ver casais voltarem a se olhar. Dizem que os olhos são as janelas da alma, né? E quando a gente volta a se olhar, sabe, sem julgamento, sem, porque às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, fulano é isso, isso, isso. Ó, lá vem ela, já vem questionar, já vem pedir alguma coisa. A gente julga o tempo todo, o tempo todo. Mas quando eu excluo isso, e eu me permito olhar para os olhos da pessoa, eu vou conseguir conhecer aquilo que está por trás. E aí, sabe o que acontece? Nós, como mulheres, durante todo esse período que nós nos tornamos excelentes profissionais, mas a gente se desconectou da nossa essência, quando eu consigo olhar realmente nos olhos, eu ativo novamente aquilo que eu chamo do instinto, nosso instinto feminino. A gente tem como mulher aquele sexto sentido, cada um fala uma coisa, mas a gente tem a nossa intuição. E aí, minha querida, você vai conseguir enxergar além das palavras, sabe? Além daquilo que o outro diz. Eu vou conseguir ouvir o silêncio da outra pessoa. Eu vou conseguir ouvir os desejos dessa outra pessoa, aquilo que ela diz não apenas em palavras, em gestos, em reações. E isso é precioso demais, porque daí a pessoa do outro lado, ela vai se sentir ouvida. Sabe, muitas vezes a gente tem pessoas ao nosso redor que reclamam, mas fulano não me escuta, não me escuta, não me escuta. As pessoas não estão ouvidas, porque enquanto elas estão falando, tem alguém, olhando, pode falar que eu estou te ouvindo. As pessoas não são ouvidas na essência. E tudo que às vezes você precisa é terapêutico. Sabia que é terapêutico você ouvir? Às vezes as pessoas não precisam de um conselho. Elas precisam ser ouvidas. Porque quando ela é ouvida na essência, ela mesma consegue encontrar a resposta para a solução, para o problema que ela está enfrentando. Então, isso é, inclusive, terapêutico, esse processo. A terapia trabalha dessa forma, né, Vanessa? Você fala, né? E o outro tá ali, tem que estar ali à sua disposição, né, para ouvir. Né? Então, Exatamente. Então, isso é algo aplicável, Ciro, em qualquer pessoa. E, assim, quando eu entendi esse conceito, eu passei a aplicar em todas as áreas da minha vida. E, realmente, os ganhos que a gente tem, antes de ser intencional, vamos dizer dessa forma, na aplicação de ouvir as pessoas na essência, de atravessar essa ponte, de querer se conectar, porque querer é uma decisão. Dá trabalho. É mais fácil você fazer tudo naquela correria do dia a dia. Fulano, fala aí logo, eu estou resolvendo um monte de questões, você querer abraçar o mundo todo. A gente, até durante um tempo, as mulheres se vangloriaram, vamos dizer assim, de dar conta de tudo ao mesmo tempo. Mas quando você não consegue estar presente, é isso. Você está de corpo, alma, espírito, naquele momento, naquela hora, sabe? Tem até uma história, se você me permitir, uma das meninas que fizeram um curso comigo, ela estava num conflito muito grande entre a parte profissional e a pessoal, tinha 2 filhos, e quando ela chegou no curso, ela tinha deixado o trabalho e estava em casa. E ela falou assim, Vanessa, eu me sinto tão culpada, porque eu deixei meu trabalho, eu estou em casa, mas eu me sinto culpada por estar em casa, eu não consigo sentar para brincar com os meus filhos. Eu fico pensando em outras oportunidades de trabalho o tempo todo, ou seja, ela não consegue estar presente naquilo que onde ela está naquele momento, sabe? E esse é o segredo. Você está no seu trabalho, você fica presente para o seu trabalho. Você está em casa, você fica presente para os seus filhos, para a sua família. Isso não significa separar a vida pessoal e profissional, porque eu sou contra isso. É tudo vida, é nossa vida. Né? Exatamente. Mas estar presente é diferente. É você estar com a mente, com o corpo e mente ali, naquele lugar, agora, naquele momento. Ô, Vanessa, pensando aí no nosso público, acredito que a maioria dos nossos participantes que estão nos acompanhando são mulheres empresárias, são donas do seu próprio negócio.
gestora com equipes, né? Como que a gente pode trazer isso efetivamente para o dia a dia, na hora de dar uma ordem, uma atividade, uma tarefa ali para o colaborador e ela não sair com aquela sensação que está falando com as paredes, né? Não sou ouvida, que seja realmente uma comunicação eficaz e eficiente, né? Como que você pode dar essa dica para a gente, para as mulheres empresárias? Ah, sim. A dica é realmente aplicar esses 4 passos aqui, sim. Não tem outro caminho, sabe? E aí a pergunta que eu faço, na verdade, para essa empresária é o quão disposta ela está a fazer isso. Porque no começo é difícil, nunca é difícil, é algo novo, que nem você vai andar de bicicleta a primeira vez, você vai achar estranho, você vai se desequilibrar, mas depois fica automático. Tem que treinar isso, né? Tem que treinar, é um treino, sabe? Não tem, é uma decisão que você precisa, eu vou me conectar com as pessoas, você precisa decidir, eu quero me conectar. E aí, você precisa trabalhar suas questões, querida, sabe? É assim, com as empresárias que estão nos ouvindo, o que eu digo para vocês, trabalhem as suas questões, sabe? Eu aprendi durante muitos anos, enquanto eu executiva na empresa, eu tive uma carreira nacional e internacional, morei tempo nos Estados Unidos, e tenho que contar para vocês uma coisa. Eu era totalmente avessa a psicólogo, qualquer tipo de coisa assim, eu falava, não preciso disso, para quê? Por quê? Porque eu estava usando, entendam isso que eu vou te dizer, o meu lado masculino, que todo mundo tem, né, a força feminina e a força masculina, eu estava usando a força masculina de uma maneira muito forte, ou seja, eu estava usando o meu racional, a minha capacidade de empreender, a minha capacidade de agir, de tomar ação, e isso está ligado à força que vem dos nossos pais, a nossa força masculina, né? Então, durante muitos anos na minha vida, eu me desconectei da força feminina e fui muito forte na execução. E as empresárias, eu acredito que muitas vezes acabam indo por esse caminho também. A gente se desconecta com aquela coisa da intuição, do afeto, da empatia. Aliás, a empatia, como eu estava comentando com vocês, ela só acontece verdadeiramente quando eu me conecto de coração para coração. Então, assim, o que eu posso dizer que depois que eu entrei, há 6 anos, eu comecei, já ser 6 anos e pouco, que eu comecei a fazer o meu primeiro curso de coaching, que eu comecei a abrir a minha mente para essas coisas. Gente, eu tenho aprendido, né, muita coisa. Eu falo que é como descascar uma cebola. Cada vez que você descasca, tem algo mais profundo que você vai se encontrando, que você vai se achando. Então, para todos vocês, empresários, eu quero dizer que o trabalho de vocês é fantástico. A gente precisa, assim, daquela força da ação, daquela força do empreender, do fazer, mas se permita resgatar a essência feminina que mora dentro de você. Você não precisa liderar como um homem, você pode liderar como uma mulher, usando o seu instinto aqui, sendo carinhosa com as pessoas, sendo afetuosa com as pessoas, usando tudo aquilo que nós mulheres temos como essência, temos como dom que nós recebemos, né? E eu tenho certeza que você liderar dessa forma pode mudar os relacionamentos, melhorar a satisfação dos seus funcionários, assim, de uma forma surpreendente, sabe? A gente recebeu um outro comentário aqui, ouvir mais do que falar é fundamental. E ela puxou também para o lado aí dos pais, né? Será que os pais estão ouvindo e apoiando os seus filhos, né? Então, acho que essa é a palavra que você falou, ouvir, né? Sentar e ouvir, né? Sim, sentar e ouvir. Eu acho que ouvir é a chave, sabe? Porque você como líder, se você não tá com a sua escuta aberta para as pessoas, você não está liderando ninguém. Desculpa te dizer, você está sendo chefe, está mandando, está dando ordem, mas você não tá liderando ninguém. Porque um líder escuta, um líder ouve aquilo que está nas entrelinhas, ainda mais nós, sendo mulheres, nós temos essa capacidade de absorção daquilo que está fora das palavras, sabe? Vai além, né, do que está sendo dito, né? Vai além do que está sendo dito. Então, assim, a minha dica para vocês, usem essa habilidade feminina, sabe? Se permitam
você não vai ser mais frágil. Aliás, tem uma coisa muito interessante, durante o meu período de... minha carreira no mundo corporativo, ela foi muito rápida, sabe? Foi realmente... Foi muito rápida. Durante muito tempo, eu não podia passar perto de rosa, sabe? Eu só usava preto, cinza, cores neutras. Eu falava assim, não, rosa é coisa de menininha. Mas quando eu comecei a resgatar essa jornada, sabe, de resgate mesmo, de olhar para mim como mulher, não como só a executiva, aquela que faz, que age, mas não, quero resgatar a minha essência, porque quando a gente está fora do nosso papel, sabe, queridas, tudo fica bagunçado na nossa vida. Por mais que a gente tenha sucesso em uma área, aqui dentro parece que não completa, sabe? Fica faltando um pedaço. Então eu decidi, inclusive, usar o rosa, voltar a usar o rosa, como parte desse processo de resgate à nossa feminilidade. Porque tem muitas mulheres que, sim, são muito bem-sucedidas, mas perderam a sua feminilidade, deixaram de lado. E aí acontece... Tem problemas em diversas áreas, principalmente com relação conjugal. Né? Um dos maiores problemas que eu escuto é esse. Então, sabe, quando a gente consegue reequilibrar todos os nossos papéis como mulher, e dá para ser mulher, dá para ser feminina e ser empresária. A gente não precisa seguir padrões, né, que não são nossos, mas dá para ser a gente mesmo e ter sucesso. Bacana. Ô, Vanessa, voltando um pouquinho aí no que você está colocando para a gente, pensando ali no atravessar a ponte, vamos supor que a mulher fez esse exercício, ela fez as 4 etapas, atravessou a ponte, Sim. Porém existe uma barreira da outra pessoa. Como que a gente pode ajudar essa outra pessoa a também atravessar essa ponte? Porque a comunicação ela tem que vir dos dois lados, né? Sim. Essa é uma pergunta muito boa, Sil, e o que eu posso te dizer é o seguinte, como aquela frase que eu disse, quando eu mudo, eu permito, dou ao outro a chance de mudar. Porque, às vezes, eu acho que eu preciso, a maioria das mulheres acha assim, que o problema do mundo está nos outros, não está na gente. Mas a minha experiência com as mulheres que tomaram a decisão de mudar é que quando elas mudam, aquilo que eu mudo reverbera nos meus relacionamentos. Lógico que tem gente que não quer saber de mudar, e vão ser aqueles que você vai ter que excluir do seu círculo íntimo, do seu círculo de amizades, do seu círculo empresarial. Porque as pessoas decidiram ir por um outro caminho. Mas a maioria das pessoas eu consigo influenciar com as minhas atitudes. Sabe, às vezes a gente influencia muito mais com atitudes do que com palavras. Então, o fato de eu mudar a minha atitude, de eu mudar a minha postura, eu te garanto que, lógico que não é um passe de mágica, tá? Não é um negócio assim, vou fazer isso a primeira vez e tudo vai mudar. Não tem varinha de pirlim, não tem pozinho, não tem mágico, nada. Mas o fato de, dia a dia, eu mudar essa minha postura... O outro vai perceber, né, Vanessa? Ele vai sentir. Na verdade, aos poucos, isso aqui, ó, vai se tornando seguro, vai se tornando um ambiente seguro para a pessoa, sabe? E aí vai ficando fácil. Aos poucos, esse acesso vai melhorando. Aos poucos, esse acesso vai sendo facilitado, né? Então, assim, é um processo. E eu quero, assim, realmente de coração, sabe? Desafiar você, empresária que está nos ouvindo, a fazer isso hoje mesmo. E me contar. E depois, se não funciona, você me conta. Você pode ir lá no meu Instagram, me manda pelo direct. Legal. Me conta o que aconteceu, sabe? Quando eu voltei, eu fiz isso com as pessoas mais próximas. Eu fiz isso com os meus pais, com os meus filhos, com o meu esposo. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu. Aqui hoje não dá tempo de eu contar aqui tudo para vocês. Mas o que eu quero dizer é que não importa com quem você vai testar, teste com uma pessoa hoje. E aí escreve no chat, você topa o desafio? Escreve aí, se você topa o desafio que a gente quer ver. Depois a Sil me passa. E eu quero saber de você. Topa esse desafio, faça esse desafio. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Bacana. Ô, Vanessa, estão pedindo aqui pra gente, para você repetir os 4 passos. O pessoal está anotando, viu? Estão prestando atenção. Muito bem.
Olha, primeiro passo, aprenda a dominar os seus pensamentos e emoções. Tá aqui, ó. Aprenda a dominar seus pensamentos e emoções. Então, você vai trabalhar com você. Domine seus pensamentos e as emoções. Começa a perceber. Isso é um outro exercício bacana. Para pensar hoje naquilo que você está pensando. Eu vou repetir, para pensar naquilo que você está pensando. Você fica pensando muita besteira, eu não posso, eu não vou conseguir, hoje não vai dar certo. Opa, tem questão para ser resolvida aí. Todas as vezes que eu tenho esse tipo de pensamento, são questões baseadas em experiências que não foram positivas para mim. A segunda coisa, assuma a responsabilidade por esse espaço. Saiba que tudo aquilo que você pensa, que você fala, que você age, vem aqui para esse espaço relacional que existe entre duas pessoas. Então, assuma a responsabilidade por aquilo que você vai jogar nesse espaço. A terceira coisa, decida atravessar a ponte. Então, você vai se despir de você, vai tirar o eu, tirar o orgulho, o egoísmo, e você vai, então, no campo do outro. E aqui, no final, você vai permitir que o encontro aconteça. Permitir que o encontro aconteça. Vai olhar nos olhos, sabe? Se for filho, os meus filhos, até comentei com a Sil, quando eu percebo que eles estão muito desconectados, eu falo assim, gente, a gente precisa se conectar. Eu olho nos olhos dele, até faço, sabe aquele barulhinho de computador, assim, de telefone antigo? A gente olha nos olhos para a gente se reconectar, sabe? Fique um minuto olhando nos olhos, se for familiares, não, lógico, se for funcionário, você faz de uma forma mais discreta, mas você olha nos olhos da pessoa, sabe? Se esvazia de você, vai então para o campo das outras pessoas, né? Deixei uma frase aqui que eu gosto muito, vou deixar para vocês, ó. A aventura da vida não é a descoberta de uma nova paisagem, mas sim ver as paisagens antigas com novos olhos, sabe, minhas queridas? Muitas vezes a gente troca de emprego, troca de trabalho, troca de empresa, troca de funcionário, muitos trocam de marido, troca de tudo, troca de casa, troca de carro, mas às vezes não é isso, você precisa trocar os seus olhos, né? Então, e olhar a vida de uma forma diferente, com gratidão por aquilo que você tem, né? E se permitir conhecer o outro, o campo do outro. Bacana. A Cristiane perguntou aqui pra gente se fica gravada essa live. Cristiane, ela fica gravada por 24 horas no Instagram. Depois de gravada, ela fica no YouTube e no Facebook aí para sempre. Dá para você assistir depois, se você não conseguir assistir tudo agora. E dá para passar para outras pessoas também, tá? Fique à vontade, é só acessar as redes sociais da CIP, tá bom? Desculpa, Vanessa, não... Não, imagina. Não, ótimo que fique gravada. Realmente, Fica assim. Fiquem à vontade para compartilhar. Eu acho que é um conteúdo que eu posso dizer para vocês, mulheres, é que esse conteúdo me ajudou muito e eu tenho certeza que pode ajudar vocês se vocês aplicarem. Só que tudo aquilo que eu estou falando só vai fazer diferença se vocês agirem, tá? Então, isso eu sou muito a favor da ação. Tem que agir, tem que colocar em prática. E coloque em prática, você vai perceber que é um primeiro passo para você mudar os seus relacionamentos e se conectar com as pessoas. Lógico que tem muitas outras coisas que vocês podem conhecer, de inteligência emocional, enfim, tem um turbilhão de conhecimentos hoje, mas essa é a chave para a conexão. Vanessa, infelizmente o nosso tempo está acabando, né? Uhum. A gente tem um tempo aí determinado, senão o Instagram derruba a gente. Então eu vou pedir para você ir finalizando, para a gente poder ir encerrando daqui a pouquinho. Bom, eu queria só dizer um pouquinho, estive conversando com a Sil, esse ano, devido à questão de Covid, eu decidi focar na minha família. Então, assim, esse ano eu não tive cursos, não tive atendimentos. Aceitei esse convite da CIP porque eu realmente amo esse trabalho que eles fazem do Conselho da Mulher Empresária. Mas, a partir do próximo ano, se você já quiser me acompanhar, eu tenho um novo projeto que eu vou iniciar do zero. Meu Instagram é Vanessa Stefanucci, o meu pessoal. Mas esse novo projeto, ele vai iniciar no Instagram Essencialmente Mulher. Essencialmente Mulher. Não tem nada ainda. A partir de janeiro do ano que vem, eu vou começar com uma série de coisas. Meu objetivo é ajudar mulheres a resgatarem, sabe, essa essência feminina que foi perdida nas esferas comportamental, a esfera emocional, a esfera espiritual. Quando a gente consegue alinhar essas três coisas e olhar para a gente, olhar para a nossa identidade, quem nós somos, a gente
consegue se reencontrar. Então, esse é o meu objetivo, ajudar mulheres a viverem o melhor dessa vida, viverem a sua melhor versão, serem felizes de verdade, se permitirem ser felizes. Então, esse é o recadinho que eu queria deixar. Sil. Deixa eu só passar um comentário que eu esqueci aqui de passar para você. O Tião Nunes comentou que a cura é interior, a cura é libertação. Colocando você como uma pessoa cristã, né, ele colocou esse comentário. Eu acabei pulando aqui, perdão, viu, Tião? Mas está aqui, já deu seu recadinho também para Vanessa. Ah, muito bom, Tião, é isso mesmo. A cura acontece aqui dentro, quando a gente se abre. Enquanto a gente está fechado, a cura não acontece. Quando a gente se abre para experimentar essas coisas, né, a gente se permite ser curado, né? Principalmente, né, no meu caso, como cristã, eu sou uma pessoa muito conectada com Deus, né? E isso, com certeza, faz muita diferença na minha vida, porque eu me abro, eu enxergo aquilo onde eu tenho problemas e eu permito que Ele venha e cure aquilo que precisa ser curado, aquilo que eu não consigo, né? Eu vou até o meu limite, até onde eu consigo, aquilo que eu não consigo, Ele consegue. Muito bom. Isso aí. Vanessa, muito obrigada pela sua participação, tá? Acho que a gente poderia ficar o dia todo aqui falando disso, que tem assunto, viu? Se a gente começar por etapas de relacionamentos, vamos longe, né? Com certeza. Mas infelizmente não podemos, mas com certeza a gente vai seguir você o ano que vem, e tenho certeza que as mulheres que estão nos acompanhando hoje vai fazer o teste de olho no olho hoje, tentar atravessar essa ponte, e não só hoje, né? Aquilo que a gente falou, o treino, dia a dia, para que a gente consiga fazer com que o outro faça isso também. Tá? Muito obrigada mesmo. Como forma de agradecimento, o CME da CIP vai te enviar esse mimo, tá? Todos que lindo! Lindo, né? Muito bonito. Todos os palestrantes que passaram nas nossas lives estarão recebendo, a gente vai encaminhar na sua casa, tá? Então, muito obrigada mesmo. Mais um recadinho aí para você que está participando, a CIP vai disponibilizar de novo aí nos comentários o link para vocês fazerem a avaliação para a gente. É muito importante que vocês deem a sua opinião, gente. Participem, nos apoiem aí para a gente melhorar nos próximos encontros. Um outro recadinho que eu tenho para vocês é que a partir de outubro, o CME vai ter uma pequena alteração. As nossas lives são quinzenais, né, continuam quinzenais, porém elas vão começar às 8 horas da manhã e não mais às 9. Então estejam atentas aí aos temas. O CME está todo vapor, sempre buscando conteúdos exclusivos para as mulheres empresárias, então esteja atento. Mês que vem, 8 horas da manhã, não às 9, tá bom? Mas se perder também, como eu já expliquei antes, vai estar gravado, dá para assistir depois, tá? Fiquem aí com Deus, agradeço muito a participação de vocês e tenham um excelente dia. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.